Bem, meus irmãos e irmãs, estamos reunidos mais uma vez no meu canal do YouTube, a Hora do Macabeu. Sejam todos bem-vindos e esse é o canal católico que mais fala a respeito do Apocalipse e também das falsas aparições marianas. Porém, hoje vamos reagir a um vídeo do Padre François, o padre que foi excomungado. Ele é cismático e deu uma entrevista, se eu não estou enganado, no Metrópolis, tentando se explicar. Piorou a situação, tá, gente? Que vergonha foi essa entrevista. Vamos reagir, né, à entrevista. Vou tentar colocar a entrevista inteira aqui. Que coisa lamentável. O sedivacantismo é uma doença, tá, gente? A gente costuma dizer que é um câncer dentro da igreja. Não é de dentro da igreja porque eles já estão fora, não fazem parte mais da igreja, tá? Infelizmente, eles enganam muitas pessoas. O Padre François, infelizmente, está aí levando pessoas para o cisma, assim como o Padre Vander também. Que coisa lamentável, né? A que ponto chegou tudo isso daí? Que coisa lamentável. Sempre eu tenho essa desculpa. É o modernismo, é o fiducia supplicans, é não sei o que. Sempre tem uma desculpinha para o cisma e a heresia dessas pessoas. Antes de mais nada, se inscreva no canal, aperta no sininho, dá o like no vídeo e deixa um comentário. Se aparecer a opção hypar ali no comentário, por favor, clica. É de graça, não paga nada e o YouTube vai entregar para mais 1.500 pessoas, 1.400 pessoas, tá? Se quiser contribuir financeiramente com o canal, a chave Pix é crismacabelos@gmail.com através da chave Pix aqui do ladinho, tá? Tem também a opção do clube de membros, tá ali na descrição do vídeo e também do ladinho ali onde se inscreve, também tem a opção do clube de membros, lá tem 3 opções, tá? Aí você pode contribuir mensalmente com o canal. Tem várias opções, Sem mais delongas, vamos reagir ao lamentável vídeo da entrevista do Padre François, que eu tinha muita estima, tá, gente? Tinha muito apreço pelo Padre François. Que coisa lamentável, que decadência, né? E como eu falei, o sedivacantismo é uma doença. É uma doença e ela veio do inferno, tá? Infelizmente. Então tá aqui, tá, gente? O Padre François aí do lado. Eu não sei quem é essa pessoa que está entrevistando. É do Metrópolis, se eu não estou enganado. Vou reagir, vou ter que ir parando o vídeo aos poucos, porque todo mundo sabe que dá direitos autorais. Então eu tenho que fazer aquelas paradinhas, fazer uns comentários. Quem não gosta, eu não tenho o que fazer, tá, gente? O YouTube é isso aí. Então vamos lá. Vamos ver o que o Padre François tem a nos dizer aqui sobre o cisma. É um crime, segundo o direito canônico, é um crime, que é o cisma, e também a excomunhão. Eu não sou perito, tá, em código de direito canônico, eu sou perito em nada, mas a igreja ensina isso, tá? O cisma é um crime contra o Código de Direito Canônico e que leva a uma excomunhão automática, tá? Vamos lá. Você que nos acompanha, eu sou a Thalita Vasconcelos, repórter do Metrópolis, e hoje a gente está aqui na Capela Santo Atanásio, em Ceilândia, no Distrito Federal, para a gente conversar com o Padre François Costa. Lembrando que a Arquidiocese de Brasília já emitiu um comunicado a respeito da excomunhão do Padre François e que nenhum sacramento por ele dado é válido, tá? Principalmente a questão da confissão, o matrimônio, entre outros também. Então, ele está excomungado e você que é católico, rebelde, tá? Quem vai continuar seguindo a fraternidade, o Centro Dom Bosco, indo atrás do Padre François, você é um rebelde. Saiba você que você é um rebelde. Você sabe que você está caminhando para a sua perdição. Tá? Então vamos lá. Hoje, mais cedo, a gente publicou uma matéria falando a respeito de uma nota em que o Vaticano confirmou a excomunhão
do padre François e da Capela Santo Atanásio após reconhecer que eles mantêm vínculo com a fraternidade sacerdotal São Pio X. É isso, né? Correto? Isso mesmo. E aí a gente está aqui hoje para conversar com o padre François e entender melhor essa decisão que foi tomada e como que vocês receberam nessa notícia. Eu acho estranho que o padre está feliz. Olha que coisa, né? O padre está feliz. Se eu ganho uma excomunhão, eu estaria chorando, gente. Estaria chorando. O padre está feliz. Todo sorridente. Tô falando que o sedevacantismo, gente, é uma doença e veio do inferno. Olha o que acontece com a pessoa. A pessoa fica feliz em ser excomungado. Meu Deus do céu. Perfeito, cumprimento a todos que nos assistem. É muito simples. Aconteceram umas sagrações episcopais no dia 1º de julho de 2026, ou seja, neste mês mesmo. Essas sagrações episcopais foram sem autorização do Papa. Pronto. A entrevista tinha que terminar aqui, né? A entrevista terminou aqui, ó. A fraternidade sagrou 4 bispos sem autorização do Papa, ou seja, são cismáticos, fizeram algo contra a autorização do Santo Padre, do Sumo Pontífice, e enfim. Né? Poderia terminar aqui, né, padre? Então, o Código de Direito Canônico prevê que sagrações episcopais acontecidas sem autorização do Papa dá excomunhão. Esse é o primeiro ponto. No dia 2, no dia seguinte, o Vaticano declarou, através do Dicastério para a Doutrina da Fé, que os bispos que foram sagrados e aqueles que consagraram esses bispos ficaram excomungados. E todos aqueles padres e leigos que aderem às posições da Fraternidade São Pio X ficariam também numa situação de cisma e de excomunhão. E parabéns mais uma vez, né? Agradecendo. Vou dizer, né, da mesma forma que eu disse nos outros vídeos, tá? Aqui não é questão de ficar feliz ou triste, é satisfeito. Parabéns mesmo ao cardeal Dom Victor Fernandes, ao Papa Leão XIV, que realmente eles mostraram para que veio, tá? E é isso mesmo, o cismático tem que ser excomungado. Aliás, é só uma formalização. Eles já estão excomungados automaticamente, tá? Mas é só uma formalização. Portanto, nós na fraternidade, nós na Capela Santo Atanásio, como aderimos, estamos vinculados à Fraternidade São Pio X, então nós caímos no pacote. No dia 10, Dom Paulo César, cardeal arcebispo de Brasília, ele, em certo sentido, replicou essa mesma declaração do Vaticano no dia 2. O que Dom Paulo César faz, no fundo, é replicar a nota do dia 2 no dia 10, na nota pastoral dele, reafirmando então que o padre François Costa, eu e a Capela Santo Atanásio estaríamos numa situação de cisma e de excomunhão. Parabéns também ao arcebispo, agiu corretamente, como tem que ser feito, não passou o pano para ninguém, como faz o Dom Zanoni, lá na Arquidiocese de Feira de Santana, com o vidente, né, o falso vidente Pedro Regis, com aquela falsa aparição que não existe. Parabéns mesmo ao arcebispo ali de Brasília, tá? Como nós recebemos? Em primeiro lugar, não é a primeira vez que nós padecemos essa situação, porque no ano 1988, o arcebispo francês, fundador da Fraternidade São Pio X, sagrou 4 sacerdotes como bispos e também recebeu a pena de excomunhão. Perceba você, gente. Olha que loucura que é isso. A situação do Dom Marcel na época era uma e agora uma outra situação, tá? Então, lá com Dom Marcel, ele sofreu a excomunhão, os 4 bispos também, né? Acho que foram 4. Foi retirado a excomunhão, se não estou enganado, apenas dos bispos que foram sagrados, tá? O Dom Marcel não recebeu, né, a retirada da excomunhão, pelo que eu sei, tá? Agora, você vai usar isso
como jurisprudência, alguma coisa nesse sentido, esperando que futuramente a igreja retire essas excomunhões? Olha a cabeça do padre François, gente. Sério, velho, desculpa. Que vergonha, que vergonha. Preste atenção no que o padre vai dizer agora. Ele já está trabalhando com a ideia que futuramente um outro prefeito ali do dicastério ou um outro papa vai retirar as excomunhões. Santa Mãe de Deus. Sério, gente. E a declaração de cisma. Não é a primeira vez, e o Papa Bento XVI, no ano 2009, retirou essas excomunhões. E agora, em 2026, no dia 1º de julho, aconteceu de novo as sagrações. Para nós, essas excomunhões e essas declarações de cisma são totalmente inválidas. Olha a arrogância desse padre, gente. E a arrogância de todo o tradicionalista hoje. Principalmente esses que estão na ala sede-vacantista. Olha a arrogância. Para nós, não é você quem decide, viu, padre? Não é você quem decide. Tem um superior acima de você. Para nós, as excomunhões são inválidas. Pô, então não existe mais excomunhão. Esquece. Todo mundo que for excomungado agora, padre, é só chegar e falar assim, para mim isso foi inválido. Olha que interessante, né? Cara, eu não acredito. Isso é revoltante, tá? Cara, isso é revoltante. Aliás, é ex-padre. O que a gente fala sobre o padre François? Ex-padre, padre cismático, né? Padre excomungado. Eu já não sei nem mais qual é o título que eu uso para ele. Ele é quem... Agora imagina, o excomungado é quem decide se realmente isso foi válido ou não. Cara, eu acho que nem Lutero agiu dessa forma. Sério mesmo. Por quê? Porque a mesma lei da Igreja Católica, no Código de Direito Canônico, que é, digamos assim, o Estatuto da Igreja Católica, está nesse livro chamado Código de Direito Canônico, nos cânones 751, 1323 Sim. e 1324, nos excusam. Ele tem que trazer o conteúdo, né? Tá bem protestantizado, né, padre? Já tá bem protestantizado, né? Começar a citar versículos bíblicos sem o conteúdo, retirar do contexto. Eu não vou me dar o trabalho de buscar isso daí. Nós temos o prefeito do dicastério para a doutrina da fé, que conhece mais do que ele, e tem o Papa Leão XIV, que também conhece mais do que o padre François. Determinou a excomunhão deles. Agora, imagina se todo mundo que for excomungado, eu não acho justo. Para mim é inválido. Pronto, acabou a excomunhão. Ninguém mais é excomungado no mundo. Mas tá bem luterinho, né? Dá uma olhada. Bem luterinho, né, padre François? Bem luterinho. Já tá citando o Código de Direito Canônico sem citar o conteúdo. O que vem além disso aí? A sola escritura? Hã? A sola gratia? O que vem depois disso aí? Tanto de cisma como de excomunhão. Ou seja, para nós, em consciência, não houve nem cisma e não houve excomunhão. Para eles, prestar atenção, para o sede-vacantista, padre François, e para os sede-vacantistas da fraternidade, não houve cisma. Eles só sagraram 4 bispos sem autorização do Papa. Só isso que eles fizeram. Não existiu cisma. Tô falando para vocês, gente. Tô falando para vocês. O capiroto tá andando solto dentro da fraternidade e entre os sede-vacantistas. Sinceramente, virou doença, gente. Isso aqui não existe. O que eu tô escutando aqui não existe. Eu ouso a dizer que nem Lutero agiu dessa forma. Nem Lutero.
Portanto, a nossa vida continua normal. É verdade que pesa agora sobre nós uma situação bastante difícil, porque as pessoas pensam que nós somos cismáticos e excomungados. Não, nós temos certeza. Nós temos a certeza que você, Padre François, é um cismático excomungado. Isso foi formalizado, isso. A Santa Sé formalizou. Tá? Então nós temos a certeza, não é que nós pensamos. Nós temos a certeza que o Senhor hoje, não faz parte mais do corpo místico de Cristo. Um dia o Senhor pode se arrepender e voltar de novo, tá? Mas tem que largar o cisma. O Senhor escolhe. Mas nós, em consciência e apoiados nas leis da igreja... Perceberam? Vocês perceberam? Eu estou falando da gnose há muito tempo. Acho que já há uns 3 meses eu venho fazendo vídeos sobre Centro Dom Bosco, o padre Gabriel Vilaverde, o Vidente de Anguera, sobre a gnose. A gnose tomou conta do tradicionalismo. É porque presta atenção, olha o que o padre falou. Isso aqui é absurdo, gente. É absurdo. A minha consciência diz que eu estou certo, então eu vou fazer. O Vidente de Anguera, ele diz que a consciência dele diz que está certo, então ele faz. O padre Gabriel Vilaverde, está entrando no mesmo bolo, viu? O padre Gabriel Vilaverde vai acabar entrando no mesmo bolo. A minha consciência diz que o Papa está errado, então eu estou certo, então eu vou fazer. É gnose, tá, gente? Isso aí é gnosticismo. Tá invadindo a ala tradicionalista da Igreja Católica. Lamentável. Temos total, absoluta certeza que não estamos nem cismáticos, nem excomungados. Por mais que digam o que digam. Nós estamos tranquilos, a nossa vida segue normal, rezamos... Segue normal e se continuar desse jeito, tanto o padre como a fraternidade, quem segue, vai tudo pro mesmo caminho da perdição falando latim. Vai lá falando latim. Sério, gente. Impressionante, viu? A Santa Missa todos os dias aqui nessa capela, atendo todas as confissões, celebro inválidas, as confissões inválidas, tá, gente? Então saiba você que está indo lá na capela do Padre François, é inválido. Tá sabendo? O sacramento lá é inválido. A nossa vontade não é nos separar nem do Papa, nem da Igreja Católica. Reconhecemos o Papa Leão XIV como nosso Papa. Pô, até chorei agora, sério. Escorreu uma lágrima. Nós reconhecemos o Papa Leão XIV como Papa, mas nós não obedecemos. Não obedecemos o Leão XIV, só reconhecemos ele como Papa. Ô padre, pelo amor de Deus, que vergonha é essa, velho? Que vergonha! O ateu reconhece o Papa Leão como legítimo. Um ateu reconhece. Perguntar para o ateu, o Prevost é o Papa? Ele vai falar que é. Só que o ateu também, não, assim como o senhor, não presta obediência a ele. Meu Deus do céu, gente. Que loucura, velho. Mas infelizmente não foi possível obedecer com essa obediência cega. Também outro jargão. Gente, sério. Os tradicionalistas, eles inventaram alguns jargões. Aquilo que eu falei, a da consciência. Se a minha consciência diz que eu estou certo, eu desobedeço o Santo Padre. Agora é a tal da obediência cega. Eu sou obediente, mas não presto obediência cega. Então vai para os quintos dos infernos. Sério. Quem não presta obediência cega é lá no inferno. Lá no inferno não presta obediência cega a ninguém. Então eles inventam. Me fala, em qual época na história da igreja alguém se utilizou desses termos? Eu não presto obediência cega, eu presto obediência ao Santo Padre, mas não a obediência cega. Em qual momento da história da igreja alguém usou um jargão desse, gente? Sério. Olha, que coisa lamentável, que vergonha, gente. Isso aqui é uma vergonha, mais uma vez, isso aqui é uma vergonha. Vergonha pro catolicismo, sério.
queriam que nós obedecêssemos. De alguma forma, o senhor pretende recorrer dessa decisão, manter algum tipo de diálogo sobre essa excomunhão, tanto com o Vaticano, com a Arquidiocese de Brasília? Então, essa conversa a alto nível deve ser tida pelos nossos superiores, né? Então, o superior da Fraternidade São Pio X. Gente, não existe superior na Fraternidade São Pio X, tá? Tá tudo excomungado, não tem que ter conversa mais com ninguém. Não faz parte mais da igreja. Você que é da fraternidade, você não faz parte mais da igreja. Essa é a realidade, tá? Aqui não vou ficar passando pano, usando termo jurídico pra lá e pra cá, não. Você não faz parte mais da igreja, acabou. Isso aí tinha que ter acontecido há muito tempo. Graças a Deus aconteceu agora. Então você é cismático. Você é da fraternidade, você é cismático. O Padre Wander e o Padre François foram excomungados. Acabou. Acabou. Se quiser voltar, tem que se arrepender. Se arrependa, volta, né? E faz, né? Tem que fazer a confissão, mostrar realmente o arrependimento e voltar de novo para sair da igreja. Meu padre Davide Pagliarani e o superior aqui no Brasil é o Padre Juan Maria. Da nossa parte, nós não pretendemos recorrer a nada, porque não estamos excomungados e não somos cismáticos. Recorrer de quê? Por outro lado, é uma convicção deles de que nós estamos cismáticos e excomungados. Então, quer dizer, eu tenho certeza de que não estou excomungado e que não sou cismático. Os fiéis da minha... Gnose, tá, gente? Eu tenho certeza, minha consciência diz que eu tô certo. Gnose, tá? Capela também tem essa certeza. Então, não temos do que recorrer, porque não estamos nessa situação. Mas eles acreditam que sim. Então, quer dizer, aqui o diálogo se torna impossível, porque eles pensam que nós estamos excomungados e nós também, e eles se apoiam em leis eclesiásticas e nós apoiamos também no direito eclesiástico e dizemos que não. Então, há convicções das duas partes. Creio que esse diálogo nem deve acontecer no momento. Só tem uma diferença, o senhor é um padre. Aliás, né, um padre cismático excomungado. Do outro lado tem o Santo Padre, o Papa. Só essa diferença, gente. Diferença mínima, tá? Ó, diferença mínima. Um tem que prestar conta ao bispo, aos cardeais, ao dicastério e ao Papa. O Papa não só presta conta a Jesus. Então, assim, diferença mínima. Sinceramente, né? Vamos continuar a nossa vida normal e que o bom Deus, na sua divina providência, resolva as coisas, porque o que nós fizemos e o que nós fazemos pelo menos desde... O bom Deus já resolveu, viu, padre? O bom Deus já resolveu. O bom Deus deixou bem claro a Pedro. Hoje quem é Pedro? Papa Leão. Tudo que ligar no céu será ligado à terra. O que desligar também será desligado. O senhor foi desligado. O Padre François foi desligado. O bom Deus já resolveu esse problema. Eu acho que o senhor está perdido no espaço e tempo. O que o senhor está esperando? Uma misericórdia no dia do juízo? É isso? Está esperando misericórdia no dia do juízo? O São Tiago diz que, né, os ministros de Deus serão julgados mais severamente. Então, o que eu posso falar sobre isso? O ano 1970 é uma operação de resgate da tradição da Igreja Católica pelo reinado social de Nosso Senhor Jesus Cristo, que infelizmente as autoridades da Igreja Católica atuais, a nosso ver, está afundada no modernismo e nas ideias modernistas que estão destruindo a fé católica. E isso nós não queremos para a Santa Igreja. Estamos dispostos a padecer qualquer coisa para defender os princípios católicos tradicionais. Já padeceu, né? Você viu? Olha como é... Tô falando que é uma doença o sedvacantismo. Porque já padeceu. Você está excomungado. Hoje, desculpa falar, gente. Uma pessoa excomungada morre hoje, vai pro inferno. Infelizmente, tá? Morreu hoje, vai acabar indo pro inferno. E o cara, o padre tá dizendo que ele tá disposto a isso. Meu Deus do céu, gente. Que loucura é essa, velho? Magistério vivo, autêntico e tradicional. Não conforme esse modernismo que infelizmente entrou na Igreja Católica.
Falando um pouco sobre esse ponto que o senhor menciona em relação a questões do modernismo, o senhor poderia explicar para a gente melhor em que pontos que a fraternidade difere da visão do Vaticano, né? Sim, claro. Em 1962 começou o Concílio Vaticano II e terminou em 1965. Esse concílio admitiu doutrinas que não são comuns ao patrimônio da Igreja Católica. Por exemplo, o ecumenismo. Esse diálogo com as religiões, especialmente com religiões cristãs, que dão a impressão que a Igreja Católica está em pé de igualdade com as outras religiões. Isso é falso no magistério católico. Como que é a história aí, padre? Cara, eu não vou chamar um padre aqui, né? Que tá faltando com a verdade. Como que é a história? O Concílio Vaticano II colocou a Igreja Católica de pé de igualdade com outras religiões, é isso? Você tem que citar o documento e citar o texto, tá? Ecumenismo, a gente tem vários entendimentos a respeito disso. E esse pessoal todo aqui, gente, tudo fariseu, tá? Tudo fariseu. Teria crucificado Jesus Cristo se ele tivesse vindo hoje. Entrou em Samaria, curou o servo lá do centurião, viu mais fé no centurião do que no servo, nem perguntou qual era o Deus que eles seguiam. Teria crucificado Jesus. Pode ter certeza que eles crucificariam Jesus Cristo hoje. Como isso é falso no magistério católico, nós nos opomos ao ecumenismo do Concílio Vaticano II. É um exemplo, né? A missa. Eles mudaram a missa. A missa antigamente era em latim, de costas e conforme um rito canonicamente estabelecido de maneira... E antes ainda era em aramaico, sentado numa mesa com os apóstolos do lado. E aí? Vamos voltar então. Quer dizer a tradição primitiva, então vai lá. Né? Era numa mesa, todo mundo do lado de Jesus, em aramaico. O pão era outro pão, não era o pão que a gente usa hoje, ó, que é a hóstia. Meu Deus do céu. Veja as loucuras desses tradicionalistas. Eu não estou falando nada contra o rito tridentino, hein? Pelo contrário, eu amo o rito tridentino. Tá? Só que eu não instrumentalizo o rito tridentino. O rito tridentino é só mais um. É só mais um. Tem vários ritos dentro da igreja. Vários ritos litúrgicos. Então o rito tridentino é só mais um. Ah, mas ele foi tido em Trento como rito de sempre. Tudo bem, tá legal. Não quer dizer que os outros não sejam ritos legítimos. Ai, meu saco, velho. É muito especial ali no documento do Papa São Pio V de 1570, né? Na bula Quo Primum Tempore. Então, essa realidade de também mexerem na missa, para nós também foi uma situação... Nós não podemos aceitar essa missa, porque essa missa nova nós a vemos como uma missa protestantizada. Não tenho tempo para explicar todos os pontos. Não, você não tem tempo e nem vai explicar, né? Aliás, o padre José Eduardo daria uma surra no senhor a respeito disso. Gostaria muito de ver um debate do padre François com o padre José Eduardo. Eu queria muito ver esse debate, né? Padre François versus o padre José Eduardo. Daria uma surra no senhor. E o senhor está faltando com a verdade em várias situações, usando apenas de jargões e narrativas que foram criadas ao longo do tempo pelos tradicionalistas, né? Da protestantização da missa nova, que se celebra nas paróquias habituais, mas nós não conseguimos aceitar aquela missa nova. Esse é um outro assunto. E junto o humanismo do Concílio Vaticano II, o humanismo também onde o homem ocupa o lugar de Deus. Muito bem expresso ali no documento Gaudium et Spes do Concílio Vaticano II. Então são vários pontos do... Quem conhece aí, quem é perito aí no Concílio Vaticano II, procede isso que o padre acabou de falar? Sério, eu não sou perito no concílio, não posso aqui dar minha opinião a respeito disso. Procede o que ele falou? Esse documento do Concílio Vaticano II coloca o homem no lugar de Deus, é isso, gente? Deixa no comentário aqui, mas tem que colocar. Você que é sedevacantista, não vem encher linguiça. Coloca o trecho onde diz que o homem está assumindo o lugar de Deus. O próprio Concílio Vaticano II que introduziu
isso que nós chamamos de modernismo. Mas, na verdade, não somos nós que chamamos de modernismo, mas foi o Papa São Pio X, no começo do século XX, que disse que o modernismo, que no fundo é a junção do liberalismo com o protestantismo, que junta tudo isso e que acabou ficando na mão da maçonaria também, e que infelizmente... Que salada de frutas, que salada de frutas. O que o São Pio X falou não tem nada a ver com o que vocês estão defendendo agora. Salada de frutas. O que São Pio X classificou como sendo modernista? Sabe? Vocês entendem que é algo tão subjetivo? São Pio X, ele condenou o modernismo. Beleza, o que é o modernismo? É o que eu acho que é. É o que eu acho que é o modernismo. Então vamos voltar a fazer a missa em aramaico, padre. Do jeito que Jesus fez a Santa Ceia. O que o senhor acha? Entraram na Igreja Católica através do Concílio Vaticano II. Então o modernismo é a síntese de todas as heresias, como dizia o Papa São Pio X. E é contra esse modernismo que nós, na Fraternidade São Pio X, seus priorados, suas capelas amigas e associadas lutam. E vão tudo pro inferno rezando latim, infelizmente, tá, gente? Rezando tudo em latim, tá? Vocês poderiam, né, todos vocês aí da fraternidade, poderiam ir para o céu rezando latim. Mas não, estão preferindo ir pro inferno. Isso é escolha, tá, gente? Escolha de cada um. Você que escolhe o que você quer, né? Para onde você quer ir. Então... estamos dispostos a pagar o preço nessa luta católica para manter a fé católica tal qual os santos apóstolos, os nossos mártires, os nossos santos deixaram. Mesmo, infelizmente, contra a vontade do Santo Padre, que nós aceitamos, é o Papa Leão XIV. Eu rezo por ele todos os dias na Santa Missa. Peraí, deixa eu... Escorreu uma lágrima agora aqui. O Padre François, gente, ele reza todo dia pro Papa Francisco, saudoso. Papa Leão. Parabéns, o senhor reza. Eu tenho certeza que tem protestante que também reza pelo Papa. Sério? Tenho certeza. Tem protestante que também reza pelo Papa, pelos católicos, tem. Na cabeça desse protestante, ele reza para que Deus tenha misericórdia da alma do Papa, da alma dos católicos. Para esse protestante, nós estamos errados, ele está certo, porém, no ato de misericórdia, ele também reza. É bem luterinho, né, gente? Bem luterinho, né? Lutero. Como eu falei, cara, Lutero não agiu ainda dessa forma, tá? Não chegou a esse ponto, mas enfim. Olha, que situação. Todos os dias eu rezo pelo Papa, menciono o nome do Papa na missa, menciono o nome do Dom Paulo César Costa também em cada missa que eu rezo. Nós nunca queremos uma separação da Igreja Católica, mas não aceitamos... Não quer uma separação da Igreja Católica? Então seja obediente. Seja obediente ao Santo Padre. Essas ideias modernas e heréticas que penetraram no interior da Igreja Católica. Agora nós estamos vendo, por exemplo, cardeais da Igreja Católica abençoando pessoas do mesmo sexo. Isso não é doutrina católica. Aqui eu vou falar, gente, mentira, tá? Mentira, padre, mentira. O senhor está mentindo. O senhor está falando fiducia supplicans como se esse cardeal que o senhor está mencionando, ou os cardeais, saíssem na rua procurando casais em relação homoafetiva e começassem a chamar esses casais para dentro da paróquia para dar bênção pro matrimônio, né? Entre aspas, para a união deles, tá? Que vergonha, padre, que vergonha. Que situação o senhor chegou, hein? Que situação. Eu fico me perguntando assim, sabe? O fiducia súplica a gente já explicou, sabe? Mas não adianta, eles vão continuar mentindo, esses tradicionalistas, cismáticos e esse bando de vagabundos de dentro da fraternidade vão continuar mentindo sobre o fiducia súplica. Não tem um parágrafo do fiducia supplicans pedindo para abençoar a união irregular de alguém. Não tem, mas não tem. Lá está falando sobre, sim, quem está numa relação, né, numa união
homoafetiva e quem está, por exemplo, numa união, numa segunda união. Sim, o documento trabalha em cima disso. O documento foi feito para tirar dúvidas de alguns bispos. E não fala em abençoar um suposto matrimônio, não fala em abençoar a união, fala de dar uma bênção à pessoa por ela estar passando por uma necessidade. São bênçãos espontâneas e não sacramentais, né, padre? Por que o senhor não fala isso, padre? Está com medo do quê? Nossa, como eu queria um debate do padre François com o padre José Eduardo, gente. Vamos levantar essa ideia aí? Um debate do padre François com o padre José Eduardo? Vamos ver se acontece? Agora eu fico me perguntando, né? Pensa realmente num casal ali, né? Uma união de duas pessoas do mesmo sexo. Uma dessas pessoas ali tá passando por um momento difícil, está com uma doença, e chegam até o senhor, casal chega até o senhor, explica a situação. Ó, padre, a gente realmente está nessa situação e, né, essa pessoa aqui que está comigo está passando por um momento difícil com uma doença, queria que o senhor abençoasse para que ele pudesse recuperar da doença dele. O senhor ia falar o quê? Que morra? É isso, padre? É assim que o senhor ia agir ou não? Não, o senhor ia olhar para os dois e falar assim, que morra vocês dois? É assim que o senhor ia agir? Hã? Parabéns pro senhor. Cara, que vergonha. Eu não falo tudo que eu acho, gente, porque senão o YouTube derruba o meu vídeo, cara. Sério. Como eu falei no caso do centurião romano, gente. O centurião romano chegou na maior humildade com Jesus Cristo, pedindo para, né, a intercessão de Jesus Cristo para curar o servo dele que estava doente na casa. Jesus Cristo curou, não perguntou, não exigiu nada, não perguntou qual é o Deus que o centurião servia, qual o Deus que o servo dele servia, não perguntou nada, ainda viu mais fé no centurião do que no povo de Israel. O padre François teria crucificado Jesus Cristo, pode ter certeza. O padre François estaria no meio daqueles que estavam pedindo a crucificação. Que loucura é essa, gente? Que doideira é isso aqui. Pensa em Jesus Cristo entrando em Samaria. O judeu não entrava. O judeu não entrava em Samaria, gente. Não entrava, tá? Pensa no judeu. O Jesus entrando em Samaria, conversando com a mulher do poço de Jacó. O que o padre François não teria feito? Estamos vendo bispos da Igreja Católica dando comunhões, a Sagrada Comunhão a pessoas que vivem em segunda união, portanto. Também aqui o padre está faltando com a verdade. Porque quem está em segunda união, cada caso é um caso. Tem pessoas que estão vivendo em segunda união, só que vivem a castidade. Nesse estado pode-se comungar. Ou se a pessoa teve um matrimônio nulo, tá? Não é um outro matrimônio, mas o antigo foi nulo. Também pode se comungar. Aqui o padre também está faltando com a verdade, gente. Que situação, velho. É adultério, isso não é católico. Nós estamos vendo várias dancinhas na missa, invenções. Ninguém é a favor de dancinha na missa. Ninguém é a favor de dancinha na missa. Pelo menos quem é mais tradicionalista como eu. Eu sou tradicionalista nisso. Eu mudo de paróquia para não ir numa missa que tem dancinha. Se excomungando da igreja que você vai consertar a história da dancinha na missa, é isso? É sagrando 4 bispos sem autorização do Papa que o senhor vai resolver o problema da dancinha na missa. Oh, parabéns, gente. Parabéns, sério. Na missa, isso não é católico. Isso nós não aceitamos, é que nós não podemos aceitar. E, portanto, um diálogo com essas pessoas que querem tudo isso na Igreja Católica, para nós é inviável no momento. Não dá para fazer esse diálogo agora. Vamos esperar o tempo que a providência determinar, né? Deus vai cuidar de tudo isso. Ah, Deus vai cuidar de tudo isso. Já cuidou, já falei. Deus, dessa situação, Deus já cuidou. Ele deu a chave para Pedro e falou, tudo que ligar no céu tá ligado, tudo que desligar tá desligado.
O senhor foi desligado. Deus já cuidou dessa parada, filho. Você tá esperando mais o quê? Meu Deus do céu, gente. Eu não acredito que eu tô vendo o padre François falar isso. Eu não acredito. Vou esperar que Deus resolva o problema. Deus já resolveu esse problema, cara. Não vai ter outra situação pro senhor. Ou o senhor se arrepende e volta para a igreja, ou a situação é outra, né? Meu Deus do céu. Tenho certeza. Com certeza. Entrando um pouco já no mérito em relação aos fiéis, né, que pertencem aqui à capela. Eu primeiro queria saber como que eles receberam essa notícia a respeito da excomunhão. E outra coisa, outro ponto. A Arquidiocese de Brasília afirma que casamentos e confissões realizadas na capela serão consideradas inválidas. Sim. Como que o senhor responde a essa afirmação? Os fiéis aqui estão muito tranquilos. Inclusive ontem, para minha surpresa, a nota do Dom Paulo saiu no dia 10. Isso, semana passada. E ontem a capela estava mais cheia que de costume, curiosamente. Eu não sei se foi uma propaganda gratuita para nós, né? Estamos muito tranquilos, os fiéis aqui estão muito tranquilos. É o seguinte, gente, eu vou parar por aqui que tá me dando nojo, tá me embrulhando o estômago ver isso aqui. Tô falando sério, gente, eu vou parar por aqui, tá? Deu para entender a situação aqui. O padre François está acima do Papa Francisco. Gente, não sei porque eu tô aqui com o Papa Francisco na cabeça, né? O Papa Francisco hoje está na glória de Deus, mas enfim. O padre François, gente, ele está acima do Papa Leão XIV. Aliás, está acima de Jesus. Está acima de Jesus. Jesus deu as chaves a Pedro e o padre François pegou a chave para ele. Essa que é a realidade. O padre François vai pegar. Não tá com o Pedro, tá comigo a chave. Sou eu que ligo e desligo, tá? Vou parar por aqui, tá me dando nojo isso aqui. Nojo, me embrulhou o estômago. Graças a Deus, hoje nós temos Dom Victor Fernandes no Dicastério para a Doutrina da Fé, o Papa Leão XIV, né? Fazendo o que a igreja tem que fazer. E como diz o padre Paulo Ricardo, né? A igreja precisa de mais excomunhões. E mais, tá? Isso aí, minha gente. Tá aí. Você quer continuar seguindo a fraternidade? Saiba que você vai estar excomungado. Sacramento ali não tem validade nenhuma, tá? Validade nenhuma, tá bom? Espero que o padre, a próxima vez que der entrevista, venha com os documentos na mão. Quando citar o Código de Direito Canônico, cita o conteúdo. Quando citar a Fiducia Supplicans, explica o que está escrito, né? A Moris Letícia também, acho que é Moris Letícia, o documento que ele citou, também cita o conteúdo. Tá bom? Paz e bem a todos, até a próxima. Amém.